noite, boa noite, boa noite, meu povo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um pré-prova para certificação CEIA. Se você não me conhece, meu nome é Alex Augusto, sou especialista e consultor de investimentos alta renda e na internet eu ajudo bancários a conseguirem a certificação CEIA em 28 dias, mesmo começando do zero, e principalmente se você não tiver tempo para estudar, tá bom? Então, se você está estudando para certificação e tem dúvida, quer aprender um pouquinho mais de questões de prova, tá no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Toda semana, nossos alunos vão lá, fazem as provas. A maioria deles é aprovado, graças a Deus, do nosso bom trabalho. E eles sempre dão feedback das questões que caíram nas provas, tá bom? Então, as questões que eu trouxe hoje são fresquinhas, caíram nas provas na última semana. E vamos corrigir elas juntas, vamos tirar dúvidas. Se você é novo aqui no meu canal, não deixa de se inscrever, deixar seu like, já me segue, compartilha com uma galera que você sabe que está estudando com certificação também. Corre lá no meu Instagram, no AlexDS Augusto. Me segue também que todos os dias eu posto conteúdo de muito valor para vocês. Agora que o Merchan já foi feito, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente começar a corrigir as questões, beleza? Primeira questão na tela, então vamos lá. Em qual dos gráficos abaixo o titular da opção vai exercer o seu direito caso o preço do ativo objeto for menor que o preço do exercício? Alex, que diabos é isso? Vamos lá, vamos lembrar uma coisa muito importante. Quando a gente fala de opção, a gente está falando de derivativos, né, de futuro. Então, dentro das opções, a gente tem duas figuras principais, né? A gente tem o titular e a gente tem o lançador, né? O titular, ele tem a opção de comprar ou vender uma call ou uma put. E o lançador, ele tem a obrigação, né? Então, quando começa ali a opção, o titular, ele paga um prêmio para o lançador para ter o direito de compra ou venda lá no futuro. Como assim? Digamos que, vamos falar aqui de ouro, sei lá, o preço do ouro está em R$ 100. E eu, titular, acredito que esse ouro vai ficar mais caro, que ele vai subir para R$ 200, por exemplo. Eu acho um lançador e falo para o lançador, eu vou te pagar um prêmio de R$ 1 por opção, né? E lá no futuro, eu quero comprar o mesmo ouro a esses mesmos R$ 100, daqui 6 meses. Beleza? Beleza. Então, eu desembolso o prêmio, pago o lançador ali. Aí, daqui 6 meses, o ouro está custando R$ 150. Eu exerço a minha opção de compra? Exerço, né? Por quê? Eu vou pagar R$ 100 por algo que está sendo vendido a 150. Eu vou pagar mais barato. Ou digamos que o ouro, lá daqui 6 meses, está R$ 70. Eu vou exercer? Neste caso, não, porque eu não vou pagar R$ 100 por algo que está sendo vendido a 70. Nesse caso, eu perco dinheiro? Só o prêmio que eu paguei para o lançador lá no começo. É assim que o lançador ganha dinheiro, tá? Então, vamos lá, vamos analisar os gráficos aqui. Então, entendendo que o titular ele sempre paga um prêmio no começo, o que que começa negativo em uma operação de opção? Sempre o titular, né? Então, aqui a gente tem o zero, né? Zero e zero. Se o gráfico de opções sempre começa na linha horizontal, tá? Então a gente sempre começa olhando a linha horizontal. Então aqui eu tenho um gráfico de titular, aqui eu tenho um gráfico de lançador. Por quê? O lançador ele sempre começa ganhando, ele sempre começa recebendo o prêmio. E aqui também um gráfico de titular, né? Então beleza. E se é para esquerda, eu tenho um gráfico de venda, de put, tá vendo? Esse gráfico aqui está indo para a esquerda, então eu tenho um titular de put, de venda. Esse aqui está indo para a direita, então eu tenho um lançador de call, de compra, e este também está indo para a direita, também tem um lançador de call. Beleza. Então vamos lá. Em qual dos gráficos abaixo, o titular da opção vai exercer o seu direito? Então a gente está procurando titular. Então a gente já desconsidera o gráfico 2, né? Que o gráfico 2 é de lançador. Então eu sei que não é a 2. Já vou eliminar aqui a letra A e a letra D. Já caiu para 50% minha chance de errar. O preço do ativo objeto for menor que o preço do exercício, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo. Vamos pegar outro exemplo. Eu dei o exemplo do ouro aqui, vamos pegar o exemplo do dólar, tá? Para ficar mais claro. Então, o dólar hoje é de R$ 100. Então, vamos dar um exemplo mais real, né? O dólar hoje, para comprar um dólar, eu preciso de R$ 5.
Beleza, eu quero travar esse preço. Travei o preço. Chegou lá no futuro, o dólar está custando R$ 10. Ou seja, eu posso comprar um dólar por R$ 5 e ele está sendo vendido a R$ 10. Eu exerço? Exerço, né? Para mim faz muito sentido. Por quê? O dólar, eu travei o preço de 5 e eu vou comprar por 5 algo que está sendo vendido a 10. Então, para mim faz sentido. Ou então, isso se eu tiver numa operação de call, né? Se eu tiver numa operação de put, faria sentido o quê? O dólar que eu travei a R$ 5, vender ele mais caro, né? Então, eu quero vender a R$ 5 o dólar, tá? Quanto que ele está sendo vendido? Para mim faz sentido, se ele estiver sendo vendido a R$ 2, para mim compensa. Eu vou vender a R$ 5 algo que está sendo vendido a R$ 2. Então, para mim, eu ganho aqui. Então, vamos lá. O preço do ativo objeto for menor que o preço do exercício. Aqui, o preço do ativo é menor que o preço do exercício, concorda? Então, para eu vender algo, eu vou vender mais caro algo que está sendo vendido mais barato no mercado. Então, aqui faz sentido. Numa put, faz sentido o preço do ativo objeto ser menor ao preço que eu travei. Se fosse ao contrário, só faria sentido se fosse uma call, né? Porque eu não vou vender, eu não vou comprar algo mais barato. Então, neste caso aqui, o preço do ativo objeto tem que ser menor ao preço do ativo. Então, a gente está falando de put, né? Que é a letra, é o número um, tá? O número 3 é uma call. Então, neste caso aqui, o número 3, o preço do ativo objeto tem que ser maior ao preço do exercício. Aí sim eu executo, que é a opção de compra aqui, né? Eu vou comprar mais barato algo que está sendo vendido mais caro. Então aí faria sentido. Então a 3 também não é. A gente desconsidera a letra C. A opção correta é a letra B. Beleza? Então vamos lá. Caso o investidor tenha que selecionar um dos fundos abaixo, utilize o índice de Traynor, qual ele selecionará. Então, só para a gente lembrar, o índice de Traynor, quanto maior ele é, melhor, certo? O que é o risco, o índice de Traynor? O que ele mede? A relação risco-retorno. Risco-retorno de um ativo. Então, quanto maior for o índice de treino, melhor é a relação índice-retorno, né? Vamos colocar a fórmula aqui do lado, ó. Índice de treino é igual o recebimento do mercado menos a taxa livre de risco, né? Risk-free, tudo isso dividido por beta, né? Então, eu vou precisar aqui do desvio padrão? Não. Isso aqui é só informação para te atrapalhar. O desvio padrão eu só uso quando eu vou calcular o índice de Sharpe, tá? Beleza. Tá, Alex. Tá. Então, eu tenho o retorno do mercado menos a taxa livre de risco. Só que eu não tenho essa informação na tabela. Tem? Não. O que que eu tenho aqui? Prêmio pelo risco-retorno em excesso ao de um título livre. Se eu pegar o retorno do mercado e tirar a taxa livre de risco, o que que eu vou ter? Justamente o prêmio pelo risco. Ou seja, esta tabelinha já nos deu a parte de cima da fórmula, tá? Então tá muito mais fácil. Eu vou dividir esse por esse. Eu vou dividir a diferença do retorno do mercado menos a taxa livre de risco pelo beta da carteira. Só isso. Vou fazer essa divisão em todos eles e vou ver qual que é o maior para saber qual que é o melhor, beleza? Então, vou trazer a HPzinha aqui para a tela. Aí, beleza. Então, vamos lá. Opa, 13,5 entra dividido por 0,8. 0,8 divide. Então, 1,69. Então, aqui eu tenho 1,69. Vamos lá. Segundo, 14 entra dividido por 0,9. 0,9 divide. 15,56. 15,56. Terceiro, 15 entra dividido por 1,1. 1,1 divide. 13,64. 13,64. E o último, que é 16 entra dividido por 1,3. 1,3 divide 12,31. 12,31. O primeiro ali eu acho que eu coloquei errado, né? Vamos fazer de novo. 13,5
Entra dividido por 0,8 divide. 16,88, né? 16,88. Então, beleza. A relação risco-retorno do fundo um é 16,88, do fundo 2 15,56, do fundo 3 13,64 e do fundo 4 12,31. Ou seja, a melhor relação risco-retorno é do fundo um, tá? Então, a letra A é a minha opção correta. É muito mais fácil. Assim, geralmente as tabelas elas vêm dividindo aqui, ó. E aqui você tem o retorno de mercado e aqui o risk-free, que é a taxa livre de risco e a nossa taxa básica de juros, nossa Selic, né? Você tem essas duas. Você vai subtrair uma pela outra, vai dividir por beta, porque a gente está falando disso de trainer, lembra? O trainer, ele considera o beta, tá? E o índice de Sharpe considera o desvio padrão, tá? Então, trainer tem T aqui, o beta tem T, e o S de Sharp tem o S de desvio padrão, beleza? É só colocar uma informaçãozinha aqui mais para te confundir. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta, tá? A condução das políticas monetária e cambial são de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional? Não, né? O Conselho Monetário Nacional não vai conduzir nada. Quem conduz trabalha, e o Conselho Monetário Nacional não trabalha, ele só manda, ele é a mãe. Então a gente tem o Conselho Monetário Nacional, abaixo dele o Banco Central e a CVM. Ele é o conselho máximo, o órgão máximo do sistema financeiro nacional, então ele só estipula as normas e regras. Quem conduz isso é o Banco Central, né? Então a 1 está errada, então a gente já elimina aqui a letra a letra C e a letra D. Ah, que beleza. Já respondemos a questão, né? Letra B, a 2 e a 3, mas vamos entender. O Banco Central do Brasil regula os bancos, administradoras de consórcio, corretoras e distribuidoras de valores. Perfeito, tá? Mas corretora e distribuidora é da CVM. As operações de valores mobiliários são de responsabilidade da CVM, tá? As instituições são de responsabilidade do Bacen. Então vamos lá. A Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia em regime social vinculada ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica, patrimônios próprios, dotado com autoridade administrativa e independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira orçamentária. É a descrição by the book, né? Aqui está exatamente a descrição do CVM, é exatamente isso. Ela é subordinada ao Conselho Monetário Nacional, porém, quando se trata de valores imobiliários, ela pode mudar de figura aqui e vir aqui para o lado e criar normas e regras também, beleza? Então vamos lá. A fase onde o recurso volta para a economia com a aparência de dinheiro limpo, dentro do processo de lavagem de dinheiro, é a fase chamada D. Então, quando a gente fala de lavar dinheiro, para lembrar, vamos lembrar da moeda americana, do dólar. Como que é a moeda em inglês? Coin, né? Vamos lembrar do coin que a gente lembra das fases, que é o quê? Colocação, ocultação e integração. São as três fases. Primeiro eu coloco o dinheiro, eu oculto ele, faço várias transferências, eu dificulto o rastreio desse dinheiro e depois eu integro ele de volta para a economia com cara de limpo, eu trago ele de volta, tá? Então, a fase onde o recurso volta para a economia é a fase de integração, beleza? A letra C. Tá? Podemos afirmar sobre os instrumentos de política monetária, exceto. Então, está pedindo que está errado aqui, né? Só para lembrar o que são os instrumentos de política monetária, né? O Banco Central, ele tem alguns instrumentos para controlar a nossa economia, para controlar a nossa inflação. E ele usa isso conforme a necessidade que a gente tem. Principalmente, o principal instrumento de política monetária, que não está aqui, qual que é? A taxa Selic, né? Que através do Copom, cada 45 dias, eles vão lá e definem a Selic. Que é o principal instrumento que controla a inflação, tá? Então, uma Selic alta, menos dinheiro na economia, é uma política contracionista que faz com que a inflação caia. Uma Selic baixa é uma política expansionista, porque faz com que as pessoas consumam mais e tenham mais dinheiro na economia. Beleza? Então, vamos lá. Taxa de redesconto é o financiamento de uma instituição financeira, faz com o Banco Central. O mesmo é realizado somente em última instância, pois a taxa de juros tende a ser mais elevada conforme a condição. Perfeito, tá? Então vamos pensar assim: o Santander vai fechar o dia lá negativo. Ele corre para o Itaú e pede dinheiro emprestado. O Itaú não tem. Ele vai para o Bradesco e pede dinheiro emprestado. O Bradesco não tem.
ele vai para a Caixa, é dinheiro emprestado, a Caixa também não tem. Ele vai ter que pedir para quem? Para os irmãos, ninguém emprestou, ele vai ter que pedir para o pai, né? Quem que é o pai dos bancos? O Banco Central, é o pai de todos os bancos. Como o pai sempre educa, ele até empresta, só que ele vai cobrar mais caro por isso, tá? Então a taxa de redesconto é justamente isso. Como que ele usa isso como política monetária? Uma taxa mais alta é contracionista, uma taxa mais baixa é expansionista, beleza? Então a 1 tá certa, então a gente está procurando que está errado, então não é a 1. Ah, né? O depósito compulsório é uma alíquota fixada pelo Banco Central. Esta alíquota é referente ao repasse diário de uma instituição, deve fazer para o Banco Central o valor recolhido no dia. Perfeito também, né? Depósito compulsório é a mesma ideia. Todos os dias os bancos repassam uma taxa para o Banco Central. Se essa taxa for maior, é uma política contracionista. Se for uma taxa menor, é uma política expansionista. Beleza? Então a B está certa e então está errada, porque a gente está procurando que está errado. A letra C. Open Market é a compra e venda de títulos públicos federais pelo Banco Central como controle de liquidez. Se o Banco Central quer dar mais liquidez para a economia, basta comprar títulos públicos federais. Exatamente, tá? Se o Banco Central ele compra títulos públicos federais dos bancos, o que que ele está fazendo? Ele está recebendo títulos públicos federais, está mandando o quê? Dinheiro, né? Isso é uma política expansionista. Da mesma forma que se ele vende títulos públicos federais, então ele está mandando título público federal para o banco, o que que ele está recebendo dos bancos? Dinheiro. Ou seja, sobra menos dinheiro na economia, tá? Vamos trazer uma associação aqui bacana. Vamos imaginar que o Banco Central aqui é o titular e os bancos são o lançador, falando de opções. O Banco Central ele tem o direito de comprar ou vender e os bancos não têm opção, eles têm que fazer a vontade do Banco Central, beleza? Dessa forma, o open market aqui também está correto também não é a nossa opção que a gente quer errado, então nenhuma das alternativas, porque todas estão certas. Analise as informações abaixo. CMN é o órgão regulador com autoridade máxima dentro do sistema financeiro nacional. Beleza, vamos aos outros. O Banco Central do Brasil cria normas e regras para a política monetária e a CVM é uma associação que autorregula o mercado de capitais. Vamos lá. Conselho Monetário Nacional é um órgão regulador? Não, né? É um conselho normativo, não é um órgão regulador, tá? Então, a 1 está errada. Já se considera a B e a C, né? Já respondi. Letra número 2. O Banco Central do Brasil cria normas e regras? Não, ele não cria normas e regras para a política monetária. Ele segue as normas e regras, né? A CVM é uma associação? Não, não é uma associação. É uma autarquia. O que que é uma associação? É um BIMA, né? Ou seja, a letra D, nenhuma delas estão corretas. Entre as atribuições do Banco Central do Brasil está a de zelar pela liquidez da economia, utilizando para esse fim os denominados instrumentos de política monetária. Se o Banco Central do Brasil tiver por objetivo reduzir a liquidez, ele deve. Então vamos lá. Aqui a gente está falando de uma política contracionista, né? Ele quer reduzir. E uma dica, para não confundir, tá? Quando a gente fala de política monetária, a gente fala de Banco Central. Então, a gente vai falar sempre de dinheiro ou taxa de juros, tá? Se eu falar de dinheiro ou taxa de juros, é política monetária. Quando eu falo de política fiscal, eu estou falando de governo. E sempre que eu falo de governo, eu falo de gastos governamentais ou impostos, tá? Então, eu falei de gasto governamental ou imposto, estou falando de política fiscal. Então, vamos lá. Resgatar títulos públicos do mercado aberto ou open market. Se eu vou resgatar, eu sou o Banco Central. Aqui estão os bancos, né? Eu vou resgatar títulos públicos, ou seja, os bancos vão me mandar títulos públicos federais. O que que eu vou mandar para os bancos? Dinheiro, né? Então, isso aqui é uma política expansionista. Aumentar o percentual de depósito compulsório. Se eu aumento o depósito compulsório, sobra menos dinheiro para os bancos. Então, tá correto, né? Então, isso aqui é contracionista. Reduzir a taxa. Se eu reduzo a taxa, sobra mais dinheiro, então é expansionista. E reduzir gastos do governo. Se eu reduzo o gasto do governo, é contracionista, tá certo? Porém, é uma política fiscal e não uma política monetária, beleza? Então, a opção correta é a letra B. O Conselho de Segurança das Nações Unidas determinou o bloqueio das contas de determinado investidor que possui contas no banco ABCD. Os bancos tomaram as seguintes medidas abaixo, assinale qual tomou a medida correta. Então, é, toda vez que a gente falar de tráfico internacional, é, de
contrabandismo, de grupo terrorista, principalmente, as Nações Unidas podem sim fazer uma determinação como essa, e se ela fizer, tem que ser imediatamente bloqueado a conta, tá? O bloqueio tem que ser imediato e todos os órgãos têm que ser avisados. Ah, não vou avisar só o COAF, ou só o Banco Central, ou só o Ministério da Justiça. Não, tem que avisar todo mundo, tá? Então, pensando nisso, a letra A fala que eu tenho que avisar apenas o Ministério da Justiça, então tá errado. A letra B fala que eu tenho que avisar o Ministério da Justiça e ao COAF, apenas também tá errado. A letra C fala que eu tenho que avisar o Ministério da Justiça, ao COAF, os órgãos reguladores e fiscalizadores. E a letra D fala que eu tenho que avisar só o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Também está errado, tá? Então a opção correta é a letra C. Tem algumas questões como essa que a gente consegue ganhar tempo, tá, galera? Então procurem ali apenas, somente, já causa uma estranheza na questão e vocês conseguem ganhar bastante tempo. Inclusive, se vocês quiserem mais dicas como essas que eu estou dando aqui, que ajudam você a ganhar tempo na prova, não esquece de me seguir, porque todo dia, todo santo dia, eu posto dicas novas para vocês no meu Instagram, @AlexDSAugusto. E já se inscreve aqui no meu YouTube também, porque pelo menos 2 vezes por semana tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos lá. Sobre os títulos de negociação de valores e valores imobiliários, podemos afirmar exceto. Então, exceto a gente está procurando o que está errado, né? Vamos lá. O mercado de balcão organizado conta com sistema SOMAFIX, perfeito, cedido pela CVM e, por tal, regulado pela CVM. Tudo certo por aqui, né? O que que é o sistema SOMAFIX? Só para a gente lembrar. Se você vai no mercado de balcão para fazer, por exemplo, uma operação de swap, que é um derivativo, é, forma muito resumida, é uma troca de indexadores. Se você tem o sistema SomaFix, você consegue fazer isso com clientes de outras instituições. Então, por exemplo, eu tenho conta na XP, eu consigo trabalhar com Itaú, com Santander, com BTG, com Bradesco, com todos os bancos. Agora, se eu não tenho o sistema SomaFix, eu só consigo trabalhar com quem tem conta na XP, tá? Não consigo trabalhar com outras instituições. A B3 cede um ambiente eletrônico de negociação que auxilia na formação de preços ativos. Segue mesmo, né? Como que chama? É o home broker, né? Exatamente. Então tá correto também, então não é a nossa opção. O mercado de balcão não organizado não é fiscalizado pela CVM por não possuir o sistema financeiro. Não. O mercado de balcão não organizado, ele só não tem o Soma Fix, mas ele é também fiscalizado pela CVM, tá? Isso não muda. A diferença é essa. Mercado de balcão organizado tem Soma Fix, o mercado de balcão não organizado não tem Soma Fix, tá? Então a letra C é a nossa opção correta, porque está errada, mas vamos ver a D. A B3 possui a maior câmara de ativos do país. Exatamente, né? A B3, que é a fusão da BMF, Bovespa e CETIP, hoje é a maior câmara de ativos do país. Tá certíssimo, tá bom? Então, opção correta, que é a nossa errada, é a letra C. Investidores, são investidores qualificados. Os investidores profissionais são, né? E pensa, para ser investidor profissional, eu tenho que ter pelo menos 10 milhões em investimentos, né? Se eu tenho 10 milhões de investimentos, eu já passei pelo 1 milhão faz tempo, né? Então, aqui é profissional, aqui é qualificado. Então, se eu tenho 10 milhões, automaticamente eu já tenho 1 milhão. Então, exatamente, então tá certo. Então, eu desconsidero aqui a letra C. Pessoas jurídicas que possuem mais de 1 milhão para investimentos e atestem por escrito sua condição de investidor qualificado. Perfeito, né? Mas pessoa física também é. Também é. Mas está errado. Eu só falei da pessoa jurídica aqui, mas a opção está certa. A 3 está certa. A 2 está certa, né? Então eu desconsidero aqui a letra B. E a 3? Clubes de investimentos? Tá errado. Alex, mas clube de investimento é investidor qualificado. Desde que um investidor do clube seja qualificado. Então, pelo menos um cara lá dentro tem que ser qualificado, senão ele não é qualificado, tá? Tem esse adendo aqui. Se só falar clube de investimento, tá errado. Agora, clube de investimento, desde que um lá dentro seja qualificado, aí sim pode ser considerado investidor qualificado, tá? Então, a 3 está correta, está incorreta, a opção correta, letra A, número 1 e 2, tá? E aí eu tenho um recadinho final para vocês, que é o seguinte. Se você está pensando em desistir, lembre-se, a dor da disciplina nem se compara com a dor do arrependimento. Por que que eu estou falando isso? Porque eu conheço dezenas e dezenas de pessoas que começam a estudar, que têm um motivo e pá, simplesmente desistem no meio do caminho.
porque achou muito difícil, ou porque não deu conta de organizar seus estudos, ou porque acha que não consegue, que não é para você, ou então acha que não é tão importante assim. E eu tô aqui para te falar que é importante sim, tá bom? Ser certificado, ser especialista de investimento muda o jogo da sua carreira completamente. E só depende de você conseguir a certificação o mais rápido possível. E conforme eu digo, em 30 dias e 28 dias é mais do que suficiente, tá bom? Então, é, a dica que eu te dou é ter um porquê muito bem definido. Se você tiver um porquê tirar a certificação, as coisas vão ficar mais fáceis, tá? Ninguém acorda um belo dia e fala, eu queria tanto ser certificado CEA. Não. Você quer ganhar mais, você quer ter mais dinheiro, você quer ter mais estabilidade, você quer ter reconhecimento no seu trabalho, você quer ter mais estabilidade para cuidar da sua família, dos seus filhos, enfim. Você tem os seus motivos. Encontre esse motivo, coloque ele como seu porquê, porque nas horas difíceis ele vai te ajudar a continuar, tá bom? Enquanto isso, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana, pelo menos 2 vídeos de conteúdo para vocês. E lá no meu Instagram, no @AlexDSAugusto, todos os dias eu vou postar conteúdo para ajudar vocês a chegarem na certificação, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários e mandem também sugestões de novos temas para os próximos vídeos, tá bom? Vai ser um prazer produzir conteúdo para vocês. Tamo junto, fiquem com Deus e até mais. Valeu!